Então, a missão é explicar o que é um Vector Database. Basicamente, é um banco de dados capaz de guardar informações não estruturadas em formato de vetor. Essas informações, elas são organizadas em dimensões, como um espaço vetorial. E, como você pode ver aqui, as frutas são organizadas próximas de outras frutas. Os animais são organizados próximos de outros animais. Então aqui gato, cachorro, lobo estão mais próximos do que esse frango aqui. Então, basicamente, ele organiza essas informações e é capaz de organizar vários tipos de informações não estruturadas, como texto, imagem, vídeo, áudio e todo tipo de informação assim não estruturada, e permite buscar nessas informações o que os bancos de dados comuns, como os bancos de dados relacionais, ou bancos de dados orientados a documento, ou bancos de dados de grafo, não são capazes de fazer. Então esse banco de dados de vetor é capaz de fazer isso. Mas como que ele organiza essas informações aqui? Como que ele sabe que banana é igual a maçã, ou que gato é um animal igual a um cachorro? Ele usa o que é chamado de camada de embedding. Esses embeddings são criados com modelos de linguagem como o ChatGPT ou Claude ou outros modelos que já foram treinados em milhões de pontos de dados, e eles sabem qual é a dimensão de todas essas informações. Então, quando uma pessoa coloca um texto que é similar a outro texto, esse vetor desses dois textos vão ser organizados próximos um do outro. Ou quando é uma foto de uma fruta, que está falando, um texto que está falando de uma fruta, como o texto e a foto estão falando ambos de fruta, eles vão ser organizados próximos na dimensão de fruta. E assim por diante para todo o restante dos outros dados não estruturados. Basicamente, é extraída essa informação desse embedding e guardado no banco de dados de maneira que possa se fazer uma pesquisa em cima deles. Nesse exemplo aqui, tem uma informação falando que um flamingo foi descoberto numa piscina e uma lontra foi avistada numa prancha de surf perto da praia. Como estão falando aqui de animais e estão falando de água, né, um perto da piscina, o outro perto da praia, eles têm uma proximidade semântica, uma proximidade significativa em termos do assunto em si. Então essa esse contexto semântico aqui é próximo um do outro. Aqui embaixo já está falando do panda, panda que gosta de passeio de barco. Então, como está falando de água, de praia, de animais aqui, esse panda também está próximo aqui desses outros pontos de dados que estão falando sobre esse mesmo assunto nesse contexto semântico. Então, eles estão bem próximos. Aqui embaixo está falando de um caminhão que é temático com um café da manhã, que é amado por todo mundo, e um restaurante que serve uma comida com curry delicioso. Como ambos estão falando de comida aqui, então esses dois pontos de dados estão mais próximos aqui entre si e mais distantes dos animais e da água. E essas informações são gravadas como se fossem esses números aqui, que são na verdade um vetor matemático que são guardados num espaço vetorial. E aqui está dizendo que a representação dele são pontos de dados num espaço onde a localização é semanticamente significativa. Então existe esse contexto semântico aqui e é possível fazer essa busca semântica. Agora, como que essa busca é feita, né? Os dados são armazenados dessa maneira, como que essa busca é feita? Então existem aqui diversas métricas, né, que são usadas na matemática para fazer busca entre vetores, e essas métricas são o que esses bancos de dados de vetores usam para poder fazer essas buscas aí por termos mais similares. Aqui no canto esquerdo nós temos a distância cosine, essa cosine distance aqui, ela busca o vetor que tem um ângulo mais próximo, são os ângulos mais similares aqui, dá para ver nessa ponta verde que esses ângulos são bem próximos, independente da magnitude do vetor. A magnitude é o tamanho do vetor, e ele independe disso, porque ele busca aqui a diferença entre o ângulo. Se esse ângulo for bem próximo do outro, significa que eles são bem similares. Esse cosine similarity aqui é bom para fazer busca em texto, porque às vezes tem um texto que é gigante, um texto que é pequeno, mas como eles estão falando do mesmo assunto, eles estão apontando, né, pelo mesmo ângulo, eles estão indo na mesma direção e ao mesmo tempo você pode dizer que eles são mais próximos com essa distância aqui. Nós também temos aqui a distância do produto escalar, que é o dot product. Esse leva em consideração o ângulo e a magnitude do vetor em relação à projeção dele.
Então, a projeção, o tamanho do vetor e o ângulo dele foram significativos para essa busca, o interessante é usar esse dot project aqui, em vez de usar o cosine similarity. Para outras questões, aí, outros tipos de busca, pode ser utilizado esse dot project. Temos também aqui a distância euclidiana, que nada mais é do que a distância mais próxima entre dois vetores independentemente. Então, é o caminho mais curto aqui entre dois vetores, independentemente da direção ou do ângulo. Isso aqui é bom quando você quer fazer uma busca aí, sem levar em consideração o ângulo, a magnitude e tudo, só o caminho mais curto entre um vetor e um outro vetor. Então serve aí para alguns tipos de dados específicos, né? E também temos aqui a distância Manhattan, né? Que é se bem similar à distância euclidiana, mas ele leva em consideração que a distância não é mais curta exatamente, mas o caminho reto mais próximo entre um ponto e outro. Então, quando a gente tem dados aí em grandes dimensões, essa distância Manhattan aqui pode ser mais útil, ou quando são dados geoespaciais, né, que você tem uma cidade, você não quer necessariamente saber a distância mais próxima entre um ponto e outro, porque você é obrigado a seguir certos caminhos, né, nessa cidade, certas ruas e tudo mais. Então aí você pode usar essa distância Manhattan. Então, basicamente é isso o que, né, temos aí sobre Vector Database. Eu espero que vocês tenham gostado. Abraço.